aí, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, eu tô bem. Inclusive, né, vocês devem estar se perguntando, mas eu estou bem, na medida do possível, durante uma pandemia, trabalhando que nem uma condenada, comendo pra caramba, como as minhas bochechas podem mostrar. Mas a gente tá tudo bem, né? Tudo com saúde, tudo muito bem. Então tá ótimo. Gente, eu sei que a gente já fechou o segundo bimestre, aliás, o primeiro e o segundo bimestre, agora a gente tá iniciando o terceiro, então eu espero que vocês já estejam mais habituados com essas aulas à distância e também que estejam gostando dos nossos vídeos, porque eles dão um pouquinho de trabalho, mas eu sei que vale a pena. Então, cada um de vocês que acaba comentando, seja pelo e-mail, ou seja no WhatsApp, ou seja lá, isso quando eu não consigo bloquear os comentários, né? Porque assim, a pessoa aqui é véia, né? Então, assim, o véio, quando mexe na tecnologia dos novos, apanha um pouco. Então, gente, eu espero sinceramente que vocês estejam realmente gostando. E eu sei que tem alguns que estão, então vocês fazem valer a pena, ok? Não importa se dá trabalho, não importa se cansa pra caramba, não importa, tá bom? Então é isso, vamos começar nossa aula? Então fechou. Gente, quem lembra do último vídeo? Eu sei, são vídeos longos, mas assim, ó, pensa bem, que se a gente estivesse na escola, vocês estavam ferrados, porque eu ia falar sem parar, por 2 aulas seguidas, pelo menos. Sim, até eu ficar com babinha branca na boca de tanto falar. Então, paciência, perseverança e vamos lá. No último vídeo a gente comentou sobre esse período regencial, né? Esse período que Dom Pedro I saiu daqui escorraçado, aquele salafrário, aquele mulherengo. Inclusive, isso é um ponto muito importante aqui pra gente conversar. Galerinha, parem de procurar as respostas no Google quando a gente tem alguma atividade avaliativa, porque, por exemplo, esse é um grande exemplo. Quando a gente falou lá, né, no primeiro reinado, sobre os 3 principais motivos para que tenha dado tudo errado, para que Dom Pedro I tivesse ido embora, eu falei nos vídeos, e vocês não iam encontrar esses 3 principais motivos no Google jogando daquela forma, tá? Então, um dos motivos era porque ele era um mulherengo, ele tinha uma vida muito devassa. Então a vida particular dele contou muito na hora do povo odiar ele, tá? Então assim, não eram só a crise financeira, não eram só as revoltas, tá bom? Então eu quero dizer pra vocês que vocês precisam assistir os vídeos ou ler os textos, porque também estava no texto. Mas parem de procurar no Google respostas prontas, ou pelo menos se vão procurar, procurem direito, ok? Isso foi uma bronquinha. Então, bronquinha dada, continuamos. Gente, então vamos lá, vocês lembram, né, que ele foi embora, né, ele tinha toda essa questão aí, política, econômica, vida privada, tudo tava uma bagunça. E aí ele foi para Portugal, assumiu o trono dele lá e deixou aqui o seu filho Pedro de Alcântara. Só que o nosso pequeno rei Mirim tinha 5 anos, então ele não tinha como assumir o trono. E aí a Constituição dizia que em casos como esse, né, lembram, um parente próximo deveria assumir o trono. Só que não tinha ninguém que se enquadrasse nisso, então a Constituição também previa isso e falava que teria que ser governado por regentes, tá? Era uma regência trina, então eles deveriam ser eleitos ali pela Assembleia e... enfim, e era isso, né? Aí a gente viu que essa regência trina deu início aí, eles pegaram um representante dos conservadores, um representante do Partido Liberal Moderado, deixaram os liberais mais exaltados de fora, porque eles eram muito assim moderninhos, e botaram um militar aí pra dar uma equilibrada, lembram? Ok. Aí a gente viu que a primeira decisão importante desses 3 carinhas aí, né, da regência trina, foi justamente criar o ato adicional, que adicionava 2 coisinhas aí muito importantes na Constituição. Uma delas, né, era que a regência não seria mais trina, ela seria una, e ela seria votada aí, tá? Seria um voto secreto. Lógico, né, gente? Aquele esquema, né? Não era pelo povo, né? Era pelo aquele grupinho ali seleto de pessoas, lembram? O voto censitário, que a galera tinha que ter
uma certa quantia de renda, de grana ali, o pessoal tinha que ser rico. E aí, esse regente Uno aí, né, ele ficaria no poder por 4 anos. É quase como uma república, foi quase uma experiência de república para o Brasil naquela época. Aí então, eles tomaram essa decisão aí, né, do ato adicional que previa isso, então a regência passaria a ser una e também eles dariam mais autonomia para as províncias. Lembra? Eu expliquei já para vocês que províncias eram o que a gente considera hoje os estados. As províncias, elas poderiam criar as suas próprias leis, contanto que essas leis não ferissem a Constituição. Eles não poderiam criar leis que fossem contra a Constituição do Brasil. Então, essa foi a primeira grande atitude deles, lembram? Aí, a gente viu também que o Padre Feijó foi o primeiro regente aí dessa regência una. Ele ganhou o voto ali, né, o voto secreto, ele ganhou de lavada, e aí ele tinha então que ficar nessa regência de 1835 a 1839, certo? Certo, né? Eram 4 anos. A pessoa aqui não é muito boa em matemática, deu até um branco. Então é isso. Aí a gente viu que ele então não governou até 1839 porque ele renunciou devido às grandes revoltas, às inúmeras revoltas, né? Tiveram muitas revoltas e tudo ao mesmo tempo, gente. Sério, tava pegando fogo o negócio lá no Pará, mas tava pegando fogo o negócio aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, assim, o Padre Feijó, ele não tinha esse pulso firme. Então, enquanto tava rolando tudo isso, a elite tava pressionando muito ele. A elite falava: meu querido, vem cá, pega esses teus guardas aí da Guarda Nacional e mata todo mundo. Mostra quem manda aqui. Aí o golpe chegou, vai subir ninguém, vai subir ninguém. Todo mundo aí quietinho aí, não vai subir ninguém. Só que o Padre Feijó, ele não tinha, né, não tinha esse pulso firme, esse sangue frio. Então ele renuncia. Lembram? Lembro. Gente, já tô em 6 minutos de aula só pra relembrar, mas faz parte. Vamos lá. Vamos lá. Aí, o que acontece? Vem o substituto dele. Quem é que pegou o rojão, lembra? A galera conservadora, sim. E por que eu tô contextualizando tudo isso? Para que vocês entendam que isso tudo influenciou e muito nas revoltas. Vamos lá? Já vou explicar pra vocês, tá bom? A primeira coisa que vocês precisam perceber é que, assim, ó, a maioria das revoltas iniciaram em 1835, tá? E elas terminaram em 1837, 1838, 1840. Tiveram 2 que terminaram em 1841. Então, assim, a única revolta, de fato, que o Padre Feijó tomou uma atitude mais enérgica, porque ele realmente acabou com ela em 1835, foi a revolta dos malês. E vocês já vão entender por quê. A revolta dos malês, gente, aconteceu lá na Bahia. E quem fez parte dessa revolta? E ela foi, né, organizada por escravos. Sim, eram escravos africanos que eram muçulmanos. E eles eram impedidos de proferir a sua religião. Eles não podiam, por exemplo, rezar, né, virado para a mesquita. Na verdade, eles não podiam fazer absolutamente nada dessa religião. Por quê? Porque não podia. Eles eram escravos. Eles estavam fazendo isso dentro das casas aí, né, enfim, das fazendas dos seus donos que eram católicos. Então tinha essa repressão religiosa aí, né? E aí eles iniciaram, na verdade, essa revolta por liberdade religiosa. E pelo fato de que, primeiro de tudo, era uma revolta defendendo outra religião que não era católica e também somente por escravos, essa revolta foi duramente reprimida. Mataram todos, sim. Então, assim, vocês entendem que foi a única assim que o Padre Feijó foi mais enérgico porque ele acreditava na causa dele, né, de defender a Igreja Católica, e os escravos não eram bem considerados, assim, pessoas dignas de, sei lá, um julgamento, algo nesse sentido, vocês entendem, né? Então todos foram mortos, acabou, durou poucos dias, inclusive, a revolta, e é isso, foi a única que o Padre Feijó realmente foi enérgico. Aí agora nós vamos começar a falar das revoltas que o Padre Feijó não conseguiu conter, e aí passou pro seu
sucessor aí, né? O cara do conservadorismo, ok? Ok. Então tá. A primeira que a gente vai ver é a revolta da cabanagem. Sim, cabanagem. Vou botar aqui. Como é que eu vou virar minha mão? Aqui. Cabanagem. E aconteceu lá no Pará. Tem esse nome, gente, por conta de que a grande maioria dos que participaram dessa revolta eram os pobres. Eles moravam em cabanas. Então eram os pobres, negros, tinham escravos, mas também tinham negros que já eram escravos livres. E aí, assim, eram tudo mais essa classe pobre, tá? E aí, pra vocês entenderem, assim, se fosse só essa classe aí, talvez ela não tivesse durado tanto, tá? Porque ela começou em 1835 e acabou em 1840. Mas não foi bem assim, gente. Primeiro de tudo é que o negócio começou com a elite, com a galera do dinheiro, sim. Vocês lembram o ato adicional aí que dava essa autonomia para as províncias? Então, tudo bem. Só que esses caras do Pará, a elite, eles falaram, então, a gente quer se tornar um país. A gente quer a nossa autonomia de vez. Nós queremos ser o país Pará. Era Grã-Pará, né? Nós não queremos mais fazer parte do Brasil, não. Se a gente tem autonomia aqui, nós temos a nossa economia, a gente não quer mais, tá? Porque assim, ó, na verdade, a gente até volta a fazer parte do Brasil assim que Dom Pedro II assumir o seu trono. Até lá, não, a gente não quer ser mandado por regente nenhum. Isso aqui, gente, é como líder de sala. Eu não sei se vocês têm líder de sala, até porque eu não dei aula pra vocês presencial ainda. Mas vocês sabem como é que é a vida de líder, né? Se você não é o líder, você é aquele que reclama de ter um líder na sala, tá? E se você já foi ou é o líder da sala, você sabe como é que é, né? Ninguém quer ser mandado por um líder. Ou você vai ser mandado pela professora ou por ninguém mais. Ou no caso, né, lógico, direção e tal. Mas eu tô falando em sala de aula ali. Então você não quer um outro aluno mandando em você. Então é basicamente isso. Essa galera não queria ser mandada pelo regente. Eu quero o rei ou eu não quero ninguém. Então era mais ou menos isso. Então a elite começou a fazer esse burburinho aí, que queria então realmente a sua independência, queria de fato ter autonomia aí de uma vez por todas, não queria se sujeitar a regente nenhum, a menos que fosse de fato, né, o Dom Pedro II. E aí essa camada pobre aí, né, os pobres, os negros, eles acharam essa oportunidade para também de fato lutarem a favor dos seus direitos. Eles lutavam também por mais direitos, os negros para serem livres, né, porque tinham escravos que também participaram, mas eles queriam, de fato, mais direitos e igualdade. Então, gente, assim, vocês entenderam quais foram as motivações aí dessa revolta da cabanagem, né? Então, lembra que eu falei que o cara do conservadorismo ali assumiu o poder? Então, ele era um pouquinho mais pulso firme do que o Padre Feijó. Aliás, um pouquinho não, ele era muito mais pulso firme. Tanto que essa foi uma das revoltas mais violentas. Morreram cerca de 30% da população, né, do Pará, morreram nesse confronto. Então, assim, isso prejudicou demais a economia do Pará, porque eles eram fortes produtores ali de cacau, né, a borracha também, né, e eles foram bastante prejudicados. Mas, enfim, em 1840, conseguiram acabar com essa revolta. Agora vamos ver as outras.